Mas agora aí, vamos pegar um avião aí pra Europa? Será? Chega de América do Sul, tô enjoado desse clima tropical. Tô enjoado e eu quero frio europeu. Aulas. O frio europeu que Vamos foi lá. entrar no embalo, né, que teve time carioca aí que agora tem 5 Champions, né? É. Pô, o que vocês acharam dessa provocação, mano? Vale a pena trazer pra resenha. Eu Cara, achei maneiro, cara. normal. Eu acho que eles não discutiram, acho que foi uma resenha É, suave. achei Acho normal, que de a galera jogo, que pô. tá se matando aí na internet de bobeira. Resenha de jogo. Eu acho que é doideira. Doideira mesmo. Eu acho que cada um jogou ali com o que tem. Tipo, o Gabigol é maluco de discutir com o Marcelo. Mano. Não, eu acho que foi tipo assim, uma parada meio descontraída. Tu não vê que nenhum dos dois tava se insultando. Foi uma resenha, pô, foi uma resenha. Cada um jogou com as armas que tinha. Tanto que os dois saíram rindo depois, né? Eu acho que não tem argumento pra você falar quem tá certo e quem tá errado, porque, tipo assim, não, mas o Marcelo, o Gabigol quer usar o Marcelo de título, o Marcelo tem 5 times, pipipopopó. Beleza, mas o Gabigol apontou pro título que ele conquistou no Flamengo. E também não tem como o torcedor flamenguista chegar e falar, pô, mas o Marcelo não ganhou nada aqui. Pô, mano, o Marcelo saiu novinho daqui, cara. Exato. O Marcelo não tem uma história aqui no Brasil, pô. Não tem uma história no Fluminense. Ele só foi revelado do Fluminense, moleque de Xerém. Quando começou a despontar, saiu do clube e foi conquistar a vida na Europa. Ele tá construindo a carreira dele aqui no Fluminense agora. Já chegou ganhando um título. Vale ressaltar, né? Que ele chegou ganhando Carioca, fazendo gol na final. Tá fazendo a história dele agora. Gostei do comentário do Vitor aqui, que ele falou, a verdade é que o Gabigol não tava zoando o Marcelo em si, tava zoando o Fluminense. Verdade, o Marcelo foi só o meio pra isso tudo acontecer, né? Só que nego hoje em dia problematiza tudo, né, cara? Então, Mas enfim, falando de Marcelo, falando de Champions League. Eita. Manchester City e Inter de Milão na final da Champions League. Eu cravei aqui no último programa. Fui questionado, me chamaram de maluco, de lunático. Calma aí. Nada disso aconteceu. Mas tá aí na tela. Rapaziada, quero ouvir o que vocês acharam dos jogos. Vamos começar por Inter e Milan? Pra deixar o filé pro final? Beleza. Então, já que você falou, LF, puxa aí. Cara, então, Inter e Milan foi um jogo... Eu até dei o palpite aqui que o Milan ia surpreender e vencer, mas não ia se classificar. Falei que ia ser um jogo de grandes emoções, que seria 2-1 Milan. Mas, cara, foi um jogo bem... Pra não dizer chato, foi um jogo bem abaixo ali. Pô, posso fazer uma comparado pergunta ao outro. rapidinho? Pode? Tu falou qual ia ser o resultado? 2-1? Eu falei que ia ser 2-1 pro Milan. Quanto que foi o jogo? Foi 1-0 Inter. Alguém aqui falou que ia ser 1x0 Inter? Acho que foi o Santos que falou. Beleza. Mas enfim, foi um jogo bem abaixo ali, um jogo sem fortes emoções. Eu pensei que ia ser mais emocionante, tá? Por ser um clássico, assim. Foi um jogo bem normal, a Inter consegue achar um gol ali no final com o Lautaro, grande jogador. E carimbou o passaporte aí, mais uma final de Liga dos Campeões. A Inter já tem 3 títulos, vai em busca do seu 4º título. Eu, sinceramente, assim, não tenho muito a me aprofundar sobre essa partida, não. Quer falar, Vinícius? Eu acho que o resultado foi construído no primeiro jogo, tá ligado? O resultado foi construído nos primeiros 10 minutos do primeiro jogo, tá ligado? Quando a Inter faz o 2-0 e aí só administra o placar. Eu achava, na minha opinião, que a Inter ia vir muito mais defensiva pra esse jogo do que veio. A Inter dominou o primeiro tempo, tá ligado? Jogou muito melhor que o Milan, entendeu? Amassou o Milan no primeiro tempo. E eu achava que o Milan ia vir melhor, principalmente pela volta do Rafael Leão, que não jogou o primeiro jogo por conta de lesão. Sim. E só ressaltar aqui a brilhante atuação dos dois goleiros, tanto do Milan quanto da Inter nessa partida, né? Sim. O Onaná agarrou muito, o Manhã também defendeu bem. E, cara, eu achava que, tipo assim, o Milan ia entrar com outra cara porque tava contando com o seu principal jogador da temporada. Pô, cara, o Rafael Leão sozinho eliminou a Napoli, entendeu? Sozinho. De fato. Porque o gol da eliminação, né, que sacramenta a eliminação da Napoli, foi uma bola que ele pegou na defesa e foi levando até o ataque e só rolou pro Giroud fazer o gol. Posso fazer uma pergunta rapidinho, antes, sem querer te interromper? Claro. Vocês acham que se fosse Inter e Napoli, seria 2 jogos melhores do que foi Milan e Inter? Eu acho que seria. Acho que sim, cara. Eu acho que seria. Porque eu acho que a Inter tem mais time do que o Milan. Sim. Então eu acho que não ia
não ia jogar, não covardemente, mas não ia jogar fechando a casinha esperando o Napoli atacar, assim como foi o jogo contra o Milan, entendeu? Eu acho, Entendi. eu acho que ia ser assim. Eu acho que a Inter tentaria bater de frente do que esperar a Napoli chegar e tal. Acho que poderia ter uma marcação específica para parar o Kvaratskhelia e tal, para sanar as bolas na área pro Osimhen, porque são os dois principais jogadores da Napoli, mas não da forma que o Milan jogou. Fecha a casinha, bola no Rafael Leão, seja o que Deus quiser. Sim. Entendeu? Acho que não seria assim. Acho que seria um jogo de maior qualidade, podemos dizer, né? É um jogo mais equilibrado, né? Mais equilibrado, mais equilibrado. Mas voltando, gol do Lautaro, né? E tal. A Inter amassou no primeiro tempo, mas conseguiu o gol somente no segundo tempo, o gol do Lautaro Martins. Jogador que é muito criticado, né? Lautaro é bom, Lautaro é ruim. Tem gente que fala que não, tem gente que fala que é, tá ligado? Mas, pô, uma ótima partida da Inter de Milão. Fez 1-0 e só administrou. E basicamente isso. O jogo foi decidido no primeiro jogo, não tem jeito. É, eu E a acho Inter na que. final é mais uma vez como o azarão, né? Eu acho que quando a gente colocava lado a lado Inter e Milan, a gente já imaginava que a Inter tinha uma vantagem, né? O time vinha muito bem nas partidas anteriores. A única derrota que o time tinha antes de chegar na semifinal era contra a última derrota, não. A única partida que o time não tinha vencido antes de chegar na semifinal tinha sido no jogo de volta das quartas, que tinha empatado em 3-3. Desde então o time tinha vencido todos os jogos, se eu não me engano, 5. Então chegou com 6 jogos de invencibilidade, vencendo 5. Era um time que estava muito mais pronto do que o Milan para essa semifinal. O Vini citou muito bem que o gol saiu do pé do Lautaro. O Lautaro, que é um bom jogador, teve uma Copa ali mais ou menos, né, um pouco abaixo do que a gente espera, mas eu lembro que quando ele chega na Argentina e quando ele começa a jogar, todo mundo falava, cara, esse era o cara que o Messi precisava. É um atacante que realmente faz gol e já chegou a 25 gols nessa temporada, né? A gente não pode também jogar o Lautaro para escanteio como se ele fosse um qualquer. Uma curiosidade interessante é que nesse elenco atual da Inter, nenhum jogador chegou numa final de Champions League. E como se não bastasse, a final também é uma novidade pro treinador Inzaghi, que não é o Inzaghi atacante da Milan, tá? Atacante do Milan, é outro Inzaghi. Mas nenhuma pessoa dos 11 titulares do elenco, né, da Inter de Milão e o treinador, nenhum deles disputou uma final de Champions League. O que vai ser no mínimo interessante, né? Porque a gente vê um City que não tem tanta experiência assim em final de Champions, só disputou uma. E a Inter que, apesar de ser muito mais histórica na competição, tricampeã, tem um elenco muito novo nesse sentido, né? De não ter chegado a essa final ainda. Mas apesar de chegar como azarão na final, já antecipando, a campanha do time foi bem impressionante se a gente parar pra ver. Porque passa como segundo colocado no grupo C, elimina o Barcelona, que também estava no grupo C, chega como segundo colocado, vence o Porto nas oitavas, depois o Benfica nas quartas, e agora passa pelo Milan na semifinal. Nos últimos 6 jogos da Champions League, a Inter de Milão só sofreu gol em um jogo. Então, eu acho que é um time que, apesar de ser azarão, chega com um olhar de tipo assim, cara, não vamos descartar também, porque é um time que pode incomodar. E do outro lado? Mano, um jogaço, né? Do Real Madrid com o City no primeiro jogo. No segundo jogo, com todo respeito ao Manchester City, eu achava que, no fundo, eu achava que o City ia passar, mas não da maneira que foi, cara. Cara, o City massacrou o Real Madrid, cara. Massacrou mesmo. Sim. Cara, massacrou. Eu acho que, tipo assim, não tem o dado específico. Não tem o dado específico. Mas, cara, eu acho que foram 26 passes em 20 minutos de jogo do Real Madrid. 13. Se eu não me engano, foram 13 passes em 15 minutos que o Real Madrid tinha tocado. Ah, foi isso aí. 13 passes em 15 minutos. Eu dobrei, né? Eu falei 23 e 26. Mas foram 13 passes em 15 minutos. Então, tipo, cara, foi um perde-aperta absurdo do Manchester City. Colocou o Real Madrid nas cordas, entendeu? E como a marcação no Haaland estava sendo muito forte, optou por outros meios de chegar ao gol e chegou 2 vezes com o Bernardo Silva, né? Já sacramentando a classificação da Inter no primeiro tempo com 2-0. O E, City. e, tipo, de verdade mesmo, Guardiola mais uma vez se provando. Eu acompanhei o pré-jogo, né, dessa partida entre Manchester City e Real Madrid, e eu
ouvi o comentário do Bruno Formiga dizendo que mas o Guardiola não precisa mais se provar, ele já é o maior técnico de um dos maiores técnicos de todos os tempos e tal, não tem essa coisa de se provar, ele é a referência quando a gente fala de treinador, sempre vê ele na cabeça, mas, pô, na minha opinião, ainda tinha o fantasma do Guardiola não ter vencido uma Champions League sem ser pelo Barcelona do Messi, entendeu? Então eu acho, na minha opinião, já trazendo meu palpite pra final, eu acho que o Guardiola se consagra campeão da Champions League por outro clube sem ser do Barcelona e acaba de uma vez com todas com esse fantasma. Vini, Agora, pra fechar, só faltava o Guardiola na seleção brasileira ganhando a Copa do Mundo em 2026. cara, mas olha só, falando do Guardiola, eu lancei uma enquete aqui no chat e tá dando 100% de votos pro sim. E a pergunta que eu quero fazer pra vocês dois é: vocês acham que essa foi a maior noite do Guardiola na Champions League? Cara, eu acho que, sei lá, é complicado, mas eu acho que pelo momento sim, tá ligado? Pelo momento, em tudo que envolvia. Tirando as finais, a final que ele venceu com o Barcelona, ali, as finais que ele venceu. Eu acho que envolvendo tudo, sabe? Envolvendo o trabalho dele no City. Pô, o cara tá desde 2016 no City. Sim, Não é pouco tempo, tá ligado? São 7 anos, né? Tô correto? sim, sim. 7 anos de City. E a principal ambição do City sempre foi vencer a Champions League. O motivo da contratação dele foi por conta disso, que o City nunca conquistou um título europeu, né? É o virgem da Europa, é o Fluminense da Europa. E eu acho que assim, eu acho que ele vem com total favoritismo para essa final e levar o City, né, a um título internacional que, na minha opinião, merece, né? É um clube que vem oferecendo, apresentando um ótimo futebol e sempre se reforçando da melhor maneira possível e trouxe o que faltava, né, pro elenco. Contava com Agüero, contava com Gabriel Jesus, que são até bons atacantes, mas não aquela presença que o Haaland tem. E a contratação do Haaland para mim foi magistral, principalmente pelo preço que pagou muito barato no Haaland, Pô, entendeu? muito. Vendendo o Sterling e vendendo o Gabriel Jesus, comprou o Haaland e ainda sobrou muitos milhões Sim. para poder investir em outra área. Então, eu achei muito boa a contratação do Haaland. O City soube jogar com as cartas certas, trouxe um matador para a equipe, e é aquilo, é um jogador que mesmo quando não contribui com gols, contribui atraindo a marcação para ele, porque Perfeito. irmão, um cara daquele tamanho ali, filho, não tem como você deixar ele sozinho na área porque ele é fatal. Então mesmo ele não fazendo gols, ele mesmo assim contribui atraindo a marcação para ele e deixando espaços, lacunas no Real Madrid que veio fechado, e mesmo assim De Bruyne deixou um passe genial pro Bernardo Silva que bate no contrapé e mata o Courtois, que estava fazendo ótimas defesas antes de tomar o primeiro gol. E também depois, gol do Bernardo Silva de novo de cabeça. Sacramentando, e no segundo tempo nem se fala, né? 4-0 no Manchester City, passa a régua e fecha a conta, e vamos para uma final aí que tem um favorito de todo mundo e um azarão que pode surpreender, né? A gente não pode... É. Então, vou falar aqui sobre o que eu achei desse jogo. Um amasso, um dos maiores amassos que eu já vi aí na Champions League. Teve maiores e tal, mas esse foi um dos maiores que eu vi. E poderia ter sido maior ainda se não fosse o Courtois, né? Perfeito. Porque o Haaland teve 3 chances e o Courtois fez 3 defesaças. Eu acho que a primeira até foi um lance mais gol perdido do Haaland do que um milagre do Courtois. Mas, pô, aquela cabeçada o Courtois foi buscar no canto e aquela outra jogada cara a cara do Haaland, pô, o Courtois evitou um vexame maior ainda do Real Madrid, que eu apostei aqui pra ver que o Real Madrid ia vencer esse jogo por 2-1. Vou ser sincero, errei feio no meu palpite. O Manchester City passou o carro em cima do Real Madrid. E, pô, você chega pra uma final vencendo o atual campeão, que não é um atual campeão qualquer, é simplesmente o maior time do mundo. O Manchester City atropelou o maior time do mundo e um dos favoritos sempre. O Real Madrid sempre entra favorito, independente da fase que o time se encontra. E, cara, brilhante a atuação do Manchester City. O Guardiola reinventando o time sempre, agora com o Grealish titular, tá fazendo uma temporada brilhante também. O pós-Copa do Grealish é muito bom. Recuperou mais um jogador recuperado pelo Guardiola, o Grealish, que era criticado, né, desde que chegou no Manchester City.
a torcida duvidava dele e tudo mais. O Gundogan também fazendo uma excelente partida. Eu achei que o De Bruyne fez uma partida um pouco abaixo do que ele é acostumado a fazer, mas foi importante também na partida. Um bolão pro Bernardo Silva ali naquele gol, como sempre. Mas ele fez uma partida um pouco abaixo. De Bruyne, não sei se vocês concordam. Acho que ele errou bastante passes ali que ele não tá acostumado a errar. Sim. Eu espero o Manchester City campeão da Champions, eu acho que é o favorito. Depois, claro que a gente já conversou aqui no off, que a gente deve fazer alguns programas especiais pra Champions League quando chegar perto da final. Vocês podem aguardar isso aí. Talvez um mano a mano, de secar os elencos, dar nossos palpites, os pitacos aí, que quase sempre a gente erra. Não sei não, hein? Pai tá numa fase iluminada, hein? Tu tá iluminado mesmo. Pô, com certeza. Aí, ó, lendo alguns comentários, galera. Ele Silva falou aqui. Vamos City. Falou, embora o time do City seja muito bom, porém não supera o time que fez 100 pontos na Premier League. Vocês concordam com esse comentário? Que o time dos 100 pontos do City é um timaço também, né? Foi uma temporada brilhante. Eu acho que esse time atualmente é uma versão 2.0 daquele time. Eu acho que é um time que tá muito mais maduro. E Mais sabe letal, né? isso, tá mais letal, tá mais maduro e que sabe se comportar melhor em algumas situações. Porque o cenário do começo dessa partida contra o Real Madrid, não sei se vocês lembram, mas era muito parecido com todas as outras eliminações do Guardiola. O City criava e não conseguia fazer o gol. Não conseguia e tava lá em cima e não conseguia. E todo mundo já pensava, cara, é o mesmo cenário. O Real Madrid daqui a pouco faz 1, 2, 3 no contra-ataque, matou o jogo, tá na final de novo. E aí que eu acho que vem o grande diferencial desse time, que eu acho que o Guardiola conseguiu virar uma chave. Eu acho que também muito por conhecer o elenco, por estar muito tempo já no City, são 7 anos, igual o Vini falou, que ele conhece os atalhos e como cada jogador gosta de jogar, como cada jogador se sente mais confortável e sabe chegar ao gol de uma maneira muito mais natural do que antes na temporada 17-18, quando fez os 100 pontos. Então, eu acho que esse time atualmente poderia fazer os 100 pontos, mas eu não sei se o time dos 100 pontos poderia fazer o 4-0 com a maturidade tão grande como esse fez. Sim. E continuando aqui nos comentários, o De Bruyne concordou comigo. Abraço pro De Bruyne que tá no chat. Ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Mas o Maurício falou, De Bruyne de fato está abaixo, está chutando um pouco, mas tem algo estranho com ele. O Henry deu uma declaração depois da classificação esquisita. Ele afirmou que, vendo a atuação do Kevin De Bruyne, sabendo do que ele passou, só aumenta o respeito pelo belga. Henry afirmou que não ia revelar porque não pode, é coisa privada. Rapaz, solta a fofoca aí, Maurício. Já solta a fofoca. Liga pro Henry e fala pra ele falar. E a respeito dessa parada aí do time de 100 pontos, cara, eu acho que o time do City, como o Arthur bem disse, é um time mais cascudo nos dias de hoje, entendeu? A gente tem, por exemplo, que o time fez 100 pontos na Premier League, mas tomou de 3-0 no jogo de ida pro Liverpool na Champions League. Sim. Depois, na volta até venceu por 2-1, mas tomou de 3-0 naquela oportunidade. Então eu acho que é um time mais maduro, é um time pronto e é um time que massacra seus adversários, tá ligado? É literalmente isso. Às vezes, fora de casa, empata, né? Que como foi, tipo assim, Leipzig. 1-1 lá. Caraca, será que o City vai ser uma zebra? Chega no Etihad Stadium, 7-0 City, 5 gols do Haaland e não se fala mais nisso. Acho que isso aí, vocês não acham que isso foi uma diferença também, esse segundo jogo ter sido no Etihad? Esse resultado não passa muito por conta disso? Será que aconteceria aí? Não dá pra gente afirmar nem nada, mas se fosse ao contrário, um 1-1 no Etihad e um jogo de volta no Bernabéu, será que seria esse resultado? Um 4-0 City? Não sei se seria um 4-0, mas eu acho que o Real Madrid ia chegar muito maior pro jogo de volta. Concordo. Porque tem todo aquele mantra, né? 90 minutos no Bernabéu dura muito. E eu posso estar enganado aqui, tá? Mas se eu não me engano, na classificação do Real Madrid na temporada passada, o jogo de volta foi no Bernabéu. Foi, pô. E aí já ia ficar esse fantasma de, cara, pô, ano passado foi a mesma coisa, a gente não conseguiu matar o jogo no primeiro, pô, a gente vai na casa dos caras, os caras lá são sinistros, é o maior time do mundo, Real Madrid, atual campeão, blá, 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 blá. A pressão cresce. Então acho que sendo no Etihad, o City conseguindo sair do Bernabéu com um empate, acho que deu uma tranquilizada no time pro pessoal falar. A torcida jogou junto, concorda, Maurício. Que aí chegou e falou, pô, é isso. E tipo, isso não é uma desculpa, sabe? É mérito do City, ele decidiu
porque ele fez uma ótima campanha na fase de grupos, então ele teve esse direito aí de decidir seus jogos em casa, né? Não, perfeito. E, cara, olha só falando aqui, meu palpite da final é o seguinte. Eu falei da campanha da Inter de Milão, que foi uma campanha bem boa. Só um gol nos últimos 6 jogos. É um time que chega bem também pra essa final. Mas a gente não pode deixar de falar da campanha do Manchester City, que é uma coisa impressionante. Se de um lado a gente tem uma equipe mais tradicional nessa final, que é a Inter de Milão, no outro lado a gente tem um time que está acostumado a massacrar gigantes. Porque a gente teve nas quartas de final o Manchester City vencendo do Bayern, que é multicampeão da Champions League, um dos maiores times da história. Na semifinal, um amasso em cima do Real Madrid, que é o maior time do mundo, o maior campeão da história da Champions League. E a gente tá falando de times que se equiparavam, né? Então a gente tinha um Bayern que era muito mais próximo do City do que a Inter. A gente tem um Real que é muito mais próximo do City do que a Inter. Então acho que o City, depois de passar por isso tudo e chegar nessa final contra um time inferior, chega com um favoritismo muito elevado. E respondendo a pergunta que a gente colocou aqui na enquete, eu acho que essa foi de fato a maior noite do Pep Guardiola na Champions League. A gente pode falar das finais, né? A final de 2009, que foi um jogo brilhante contra o Manchester United do Cristiano Ronaldo. E depois a final de 2011, contra o Manchester United, já sem o Cristiano, mas era um time muito forte, com Ferdinand, Rooney, Vidic, Van der Sar no gol, se não me engano ainda. Mas eu acho... Lembro. Eu acho que essas duas partidas são as maiores partidas do Guardiola na Champions League, tá? Também com aquela semifinal contra o Real Madrid, que o Barcelona estraçalha o time. Mas acho que essas duas partidas no Barcelona tem duas coisas muito particulares, que é Lionel Messi. Quando a gente olha para a temporada 2010-2011, muita gente considera que é a melhor versão do Messi. E a gente tá falando da melhor versão do possível melhor jogador no possível melhor time da história. Então você tinha muitos elementos que condicionavam o City a chegar no resultado mais fácil. Na partida de ontem, a gente viu um jogo muito mais equilibrado e que todo mundo se destacou. A gente fala, o De Bruyne teve uma partida mais abaixo, mas deu um passe genial pro gol. Mas o Bernardo Silva, será que ele vai se sair bem? 2 gols. Mas e o Haaland? O Haaland está um pouco abaixo, mas a gravidade que ele gera... Ele abre espaço o tempo inteiro. O Rodri fez uma partida excelente. A gente tem uma dupla de zaga que é Rúben Dias e Stones, que estiveram muito bem. O Walker anulou o Vinícius Júnior nas 2 partidas. A gente tem um Ederson que, apesar de não aparecer tanto, quando foi preciso, apareceu também. Então eu acho que o elenco do City nessa partida, ele diz muito mais do que nas atuações anteriores, né? Por isso que eu acho que sim. Akanji também, o Akanji, que do Borussia Dortmund é um jogador que era considerado refúgio, chegou nas mãos do Guardiola, virou um zagueiro de primeira linha, filho, de primeira prateleira. E o que eu falo quando você olha para aquela final de 2011, ou a semifinal contra o Real Madrid, você bate o olho e fala, melhor em campo foi o Messi. O Messi acabou com o jogo. Nessa partida de ontem, você pode ter vários melhores em campos. Você pode ter o Rodri. Coletivo, né? Claro, o coletivo se sobressaiu mais. Então acho que essa foi a maior noite do Pep Guardiola na história da Champions League. E eu acho que o City chega com um grande favoritismo para essa final. Mas foi assim contra o Chelsea também, né? Vale lembrar. A gente vai falar mais sobre a final, só que é uma parada, é jogo único, né? Sim. E contra um time tradicional, né, cara? Não, o time que é a Inter, pelo menos pra mim, tem o melhor goleiro da Champions League até o momento, tá? Eu acho... Tá agarrando muito. Então acho que vai ser um jogo muito equilibrado também. Apesar do City entrar favorito, eu acho que não vai ser um massacre absurdo. Dito isso, 4-0 City. Vai ficar salvo aqui nessa live, teu palpite. Quando a gente for dar outro palpite, eu vou lembrar, tu não vai poder dar outro. Não, então olha só, meu palpite é... Eu não vou dar meu palpite hoje. Não, porque tu vai mudar, né? Não, tu vai mudar. Tem que o jogo vai chegar ainda. Não, perfeito. Vai que alguém se machuca até lá, não tem problema, parada. não tem problema. Calma. O meu palpite é 2-0 Manchester City, com a sensação de que poderia ter sido muito mais. Eu vou segurar meu palpite. Segurar o meu também. Perfeito. Pode clicar. 4-0? Pode clicar. Não, eu falei gastando, dito isso, 4-0 City. Beleza. Mas, é isso então? Acho que fechou, hein?